Uma salva de palmas. Maravilhoso, né? Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus é para nos orientar, para que assim nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, né? A Bíblia diz: juntar tesouro no reino dos céus, contra as caças do ferrugem não come e não destrói, né? Então, a Bíblia também diz que onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro, né? Se o nosso tesouro está no céu, o nosso coração vai estar nas coisas de Deus. Se o nosso tesouro está na riqueza, está na mulher, está no homem, o nosso coração vai estar naquilo, né? E nós precisamos de coisas materiais para nós viver aqui nessa terra. Nós precisamos sim de economizar um dinheiro. A gente não pode dar tudo que a gente ganha fora, né? Não é isso que Deus quis falar nessa mensagem, não é isso que Jesus quis nos ensinar. É que nós não podemos colocar em primeiro lugar o dinheiro na frente de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Tudo que nós colocar acima de Deus se torna idolatria, se torna adoração. Se eu colocar minha esposa na frente de Deus, eu estou adorando ela, eu estou colocando ela na frente de Deus, então não posso. Os filhos, então Deus é em primeiro lugar. O mandamento mais importante de Deus, irmãos, é o amor a Ele. A Bíblia diz que Jesus me ensinou que qual o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. É esse que eu... E o segundo é amar o próximo como você ama a você mesmo. Esses dois mandamentos se constituem de toda a lei, o ensinamento dos profetas. Se nós cumprir esses dois mandamentos, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque é Deus que nos sustenta, irmão. Esse ar que nós estamos esperando é Deus. Essa chuva que cai aí para nós é Deus. Se fosse olhar o Satanás, ele ia mandar chuva de fogo para nós. Mas Deus, por amor a nós, Ele manda a chuva no tempo certo para a terra produzir alimento, para nós ter água potável, para nós tomar, os animais. Então, o amor, em primeiro lugar, deve ser Deus, né? Se assim, eu vou passar a oportunidade para minha esposa, ela cantar o hino, tirar o perto, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos muito alegres, né? Felizes por estar aqui nessa noite. E mais ainda por estar na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, né? A Thalia e o Eric, né? Sejam bem-vindos na casa do Senhor, né? Em nome de Jesus, que é a primeira vez que eles estão vindo, né? A Viviane também. A Viviane já foi lá aqui a primeira vez, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Para nós estar orando, agradecendo ao Senhor. E os irmãos que sentiram no coração, né? De ofertar na casa do Senhor. Amém? Senhor maravilhoso, santo e poderoso Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós reconhecemos que é pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós reconhecemos nessa noite que somos completamente dependentes do Senhor. Pai amado, Pai querido, pedimos que o Senhor abra portas de emprego, Pai, para aquelas pessoas que estão precisando, aquelas pessoas que estão buscando. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, continue abençoando esta obra. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando os irmãos na vida espiritual, na vida financeira. Em nome de Jesus, o Senhor possa nos abençoar para que possamos abençoar também, Pai, outras pessoas. Em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar louvando o hino 467 da harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. 467. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 467.
Amém? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força does contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com Jesus nós estamos seguros, né, irmãos? Glória a Deus. Nele nós podemos confiar, né? Podemos depositar a nossa fé, né? Entregar a nossa vida, os nossos caminhos a Ele, né? E tudo mais Ele fará. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glórias, aleluias, né? É muito bom nós poder nos se unir para a gente estar buscando a Deus e conhecendo cada vez mais a palavra dele. Hoje, irmãos, é culto de Santa Ceia, mas eu quero deixar uma palavra para nós aqui nessa noite. É uma palavra que está no livro de Efésios, Efésios capítulo 6. Efésios 6, glória a Deus. Não, perdão, Efésios 2, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 1 em diante.
da morte para a vida, é o tipo, da morte para a vida. Nós sabemos, irmãos, que tem dois tipos de vida e tem dois tipos de morte aqui na terra. Quando Deus falou para Adão, né, que ele não deveria comer daquele fruto, porque o dia que ele comesse, certamente ele iria morrer. E passou o tempo que Adão comeu daquele fruto, mas a gente sabe que ele não morreu fisicamente, porque Deus, logo em seguida que ele comeu o fruto, Deus colocou ele de um lado do jardim e colocou um serafim com a espada de fogo para controlar Adão, para limitar Adão. Adão ficou com ele. É a mesma coisa quando a gente comete um crime. Se a pessoa cometer um crime, a pessoa vai ficar preso numa cela. Sendo que nós temos o mundo todo, nós temos liberdade, nós somos criados para nós ser livres, para nós andar, para nós caminhar para onde nós queremos. Mas isso nós devemos obedecer. Então ali Adão morreu a morte espiritual. É a pior morte, irmãos. Efésios capítulo 2, verso 1. A pior morte que tem a morte espiritual. E aqui nessa terra, tem pessoas aqui que já estão mortas espiritual. Mas enquanto nós estamos vivos, enquanto está respirando, há a possibilidade da pessoa reviver novamente espiritualmente. E o único jeito da pessoa reviver é através de Cristo Jesus. Da pessoa ter uma vida, uma ressurreição espiritual. Tem pessoas que andam como zumbi aqui nessa terra. Está morto, porque está separado de Deus. Não tem comunhão mais com Deus. Está morto espiritualmente. Mas está andando, está comendo, está trabalhando, está pagando conta. Mas não tem comunhão com Deus. A morte espiritual. Então vamos fazer leitura. Todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim: vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para nós fazer a leitura da palavra, para nós fazer menção na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu saber que essa palavra que está nas suas mãos, ela é sagrada, santa, separada de pecado, não tem iniquidade nessa palavra, não tem nada que adultere essa palavra. Essa palavra é santa, por isso que a Bíblia está escrito, é escritura sagrada. Sagrado é separado do pecado, não tem iniquidade, não tem nada de mal nessa palavra. Amém? Vou esperar a Raíssa encontrar ali. Segundo Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 2, 1. Amém? Todos encontraram? Vamos lá então. Antigamente, por ter desobedecido a Deus e por ter cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais. O espírito que agora controla os desobedientes a Deus. De fato, todos nós era como eles, e vivia de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, por ser seres humanos, como os outros. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando nós estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência a Ele, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, nos ressuscitou com Ele, para o relacionamento com Ele no mundo celestial. Amém? Então, irmãos, aqui, pode se sentar. Eu estou aqui fora. Por causa, antigamente, é antes de nós conhecer a palavra de Deus. Antes de nós aceitar Jesus, nós estávamos mortos espiritual. Porque em Romanos fala que todo homem estava destinado
a ficar separado de Deus. Todo homem estava destituído da glória de Deus, não tinha ligação mais com Deus por causa do pecado de Adão. E é por isso que Jesus ele teve que vir para pagar um preço pelas nossas vidas, para que nós assim nós pudéssemos ser religados a Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso que a decisão mais importante do homem é aceitar Jesus, é escolher viver de acordo com o Evangelho de Cristo, com o ensinamento de Cristo, porque esse ensinamento vai trazer uma vida espiritual, vai te ligar você novamente a Deus. E aqui nessa terra tem muitos homens que ainda estão desligados de Deus com a graça tão maravilhosa por meio de Jesus, mas porque alguns não aceitam essa palavra e outros o Evangelho ainda não alcançou essas pessoas. E por isso que Jesus ele deu aquela ordem, os discípulos para ir para todo mundo, pegar o Evangelho a toda criatura, para que aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Se você não crê na palavra de Deus, no Evangelho, no ensinamento de Jesus Cristo, você já está condenado. Não há salvação para você, porque a salvação só pode ser por meio de crer. De crer em quem? Em Jesus. Porque crer, a gente crê em muita coisa. Tem pessoas que creem no jogo do bicho, joga porque crê que vai ganhar. Outros creem que vai ficar rico, roubando, acreditam naquilo que vai ficar. Crê em muita coisa. Outro acredita na Umbanda, na Quimbanda. Cada um acredita em uma coisa. Mas a fé, a nossa fé, elas têm que estar fundamentadas em Cristo Jesus. A fé é verdadeira. A fé para salvar o homem é só em Cristo Jesus. Então, o autor, o Paulo, ele escreveu que antigamente, por ter cometido desobediência, por nós ter desobedecido a Deus, nós estávamos espiritualmente mortos. Não há vida sem Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos querendo ter vida em outro lugar, é engano, é vida enganosa, é vida passageira, é vida de 70, 80 anos. E quando acabar a vida aqui? E quando acabar a respiração? Para onde vai a nossa alma? Porque, irmãos, nós somos três. Nós somos espírito, alma e corpo. Há duas partes material, duas partes do nosso corpo já tem destino certo. Duas partes. O nosso corpo é por ser bruto. Da terra veio, da terra voltará. O nosso espírito, se eu cair aqui agora, o espírito meu vai voltar para Deus. Que Deus deu, vai voltar para Deus. E a alma? A alma nossa é eterna. A alma nossa não morre. A nossa alma é eterna. Ou ela vai para a glória, ou ela vai ser condenada a ficar separada de Deus para sempre. Então aqui, nós estávamos espiritualmente mortos antes de nós conhecer Jesus. Mas o amor de Deus era tão grande, a graça de Deus era tão grande, tão maravilhosa, que nos alcançou através dessa palavra. Que nos alcançou através dessa palavra. Ela nos tirou da morte e nos trouxe para a vida em Cristo. Amém, glória a Deus. Através do sacrifício de Cristo, Deus salvou, está salvando e ainda vai salvar muitas almas que estavam perdidas. Aleluia! Porque Adão ele condenou toda a humanidade. Toda a humanidade estava destituída de Deus por causa daquele fruto que Adão comeu. Tudo começou naquele fruto que Adão comeu lá. Ele condenou a humanidade toda. De lá para cá, o irmão Caim matou Abel. De lá para cá, a matança foi começando. Deus acabou com o mundo uma vez, porque a iniquidade era tanta que ninguém queria saber de Deus. E Deus olhou para a terra e viu Noé, escolheu Noé. Mas isso também não resolveu. Porque a iniquidade já tinha descido no coração do homem. E aí Noé também falhou. Chamou Abraão falhou, até chegar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Satanás, ele foi tão audacioso que ele foi no deserto colocar Jesus à prova e tentar fazer com Jesus aquilo que ele fez com Adão. Tentar fazer uma troca com Adão. Uma coisa passageira, a troca de uma coisa eterna. Mas Jesus, ele é espírito e vida. Jesus, ele é espírito e vida. Adão era um homem natural como eu e como você. Mas Jesus não. Jesus, ele nasceu do Espírito Santo. O anjo falou para Maria: você ficará grávida
E Maria assustou, falou, mas como é isso? Eu ainda sou virgem. Como é que eu vou ficar grávida? Não, o Espírito Santo vai parar sobre você. E você ficará grávida. Jesus era 100% homem e 100% Espírito. E Jesus, ele falou que tudo aquilo que o Pai derramou nele, ele quer derramar na igreja. Jesus, ele quer te dar o Espírito dele. Ele quer derramar o Espírito dele em você, em mim, para que nós podemos ter uma parte natural, mas nós também temos uma parte espiritual. Aí nós vamos ser 100% carne e 100% Espírito. E aí nós vamos poder lutar contra a nossa natureza pecaminosa e vencer a nossa natureza pecaminosa com a nossa parte espiritual. Por isso que Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito Santo. Diz ele que quem nasce da natureza humana é ser humano, mas quem nasce da natureza espiritual é ser espiritual. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus ele nos ama de tal maneira que ele nos trouxe de inimigo dele para mim, por meio do sacrifício de um homem justo, um homem que não saiu nenhuma mentira dos lábios dele. Jesus, ele foi um sacrifício vivo. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não tinha culpa nenhuma. Pilatos mesmo que condenou ele a ser morto, crucificado, ele falou, não vejo nenhum pecado desse homem. Não vejo nenhuma culpa nesse homem. Eu lavo as minhas mãos, não vejo culpa nenhuma. Ele não tinha pecado. Ele nunca disse uma mentira. Ele nunca bateu em ninguém. Ele nunca amaldiçoou ninguém. Ele nunca rejeitou ninguém. Pelo contrário, ele fez muito bem à humanidade, ainda faz até hoje, porque ele morreu, ressuscitou, está vivo, e ele vive e está entre nós. Aleluia. Ele curou muito cego, irmão. Aliviou muito sofrimento de pessoas, e ainda alivia. Eu, irmão, quando eu estava separado de Deus, aqui, ó, nessa palavra aqui, antigamente, quando eu leio esse texto aqui, eu vejo a minha vida. Antigamente, por eu ter ter desobedecido a Deus, eu estava morto espiritual. Morto. Eu não tinha comunhão com Deus, eu não orava a Deus, eu não pensava em Deus. Eu pensava, Deus está lá no céu, eu tenho que fazer meu corre aqui, eu tenho que dar meu jeito aqui, eu tenho que se virar aqui, mas hoje eu sei, irmão. Hoje eu sei que eu só permaneci vivo porque as mãos de Deus estavam assim. Me guardando para me dar a oportunidade de eu ouvir essa palavra, porque essa palavra é o único meio de transformação da vida do homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Então, irmãos, toda a humanidade estava separada de Deus. E ainda tem muita gente que está separada de Deus. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, que precisa aceitar a graça de Deus, que precisa aceitar o cuidado de Deus, que precisa aceitar o amor de Deus. Porque uma coisa é uma coisa certa. Deus, ele não trabalha a força na vida de ninguém. Eu estava falando com meu esposo hoje. Se Deus trabalhasse a força na nossa vida, todo mundo adorava a Deus. Porque não tem poder igual a Deus. Se Deus soprar um vento lá, se Deus liberar uma palavra na minha vida, aquilo se cumpre. Eu querendo ou não, Satanás querendo ou não, ou seja para o bem ou seja para o mal. Mas Deus escolheu nos dar o livre direito de escolha. Por isso que o salmista falou assim: deleita-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Aquilo que tiver no seu coração, irmão. Se você tiver o coração voltado para as coisas de Deus, se você pedir a Deus um dom, se você quiser aproximar de Deus, e se Deus olhar para você e ver dentro do seu coração, dentro da sua alma, que aquilo é verdade, aquilo vai se cumprir, Ele vai te dar aquilo, Ele vai deixar acontecer aquilo, Ele vai te preparar para aquilo. Entrega seus caminhos, Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas a decisão é nossa. Eu pergunto sempre, eu gosto de perguntar: para onde você quer ir? O céu ou para o inferno? A decisão é sua. A decisão é sua. Você quer fazer o mal ou você quer fazer o bem? A decisão é nossa. A decisão é nossa. É nós que podemos decidir.
Deus nos deu esse direito, nós decidimos. Você quer praticar o bem ou você quer praticar o mal? Você quer casar ou quer ficar solteiro? Você quer ter filho ou não quer? Deus deixou nós escolher algumas coisas. Mas tem escolha, a escolha entre o bem, fazer o bem ou fazer o mal, é muito séria. A escolha entre o céu e o inferno é muito séria. E às vezes a gente vai tocando, a gente vai ver no automático, achando que o inferno não existe nada, que eu vou ter muito tempo de vida, eu vou ter muito tempo ainda para mim consertar minha vida, mas nós não sabemos. Nós não sabemos que dia o Senhor vai nos chamar. É igual a palavra que o irmão chamou, leu aqui, que Deus, o cara juntou dinheiro, fez um celeiro grande, agora falou, ei alma, agora eu estou feliz, agora eu estou seguro, eu tenho comida para me comer, eu posso deitar e relaxar e ficar tranquilo. E Jesus falou, louco, hoje Deus te chama. E para quem deixar a sua riqueza? Quem vai ficar com a sua riqueza? Seu louco. Porque o homem colocou a esperança dele no dinheiro, não colocou a esperança em Deus. Quando a gente vive segundo a palavra de Deus, irmão, a gente tem que saber que a gente tem que estar preparado. Sabe por quê? A gente não sabe que hora que a gente vai embora. Nós estamos aqui agora. Eu sair daqui e vocês receberem a notícia lá, pode vir para o relógio, mas você ajuda, tá? Eu vou embora. Mas como é que foi? Estava pegando a igreja lá, nós estávamos vendo a mulher, mas já fui embora. Acabou minha oportunidade aí. Para onde vai minha alma? Eu estava praticando bem ou eu estava praticando mal? Para onde vai a minha alma? As pessoas todas de morte, tem uma pessoa que conversou com ela antes dela morrer. Conversou com ela uma meia hora, um minuto. Tem pessoas que morrem no colo, outras assim, ó. Conversei com ele, eu estava conversando com ele, ele foi virando os olhos, foi assim, ó, morreu. E depois da morte, irmão, não adianta jogar água benta, não adianta orar mais, já está decidido. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que cada homem está sujeito a morrer uma só vez, e depois ir para o juízo final. Você quer orar para uma pessoa? Você quer amar a Deus? Que ama enquanto está vivo. Depois que está morto, não tem que chorar. Quer falar que ama? Você quer reconhecer o valor de uma pessoa? Reconhece enquanto está vivo. Quer abraçar? Quer falar que é importante? Enquanto está vivo. Depois que está morto, a pessoa não está escutando mais nada. A alma já saiu do corpo, já foi embora. Um dos dois destinos, ou céu ou inferno. No caso aqui, que as pessoas que estavam mortas, né, antigamente, por ter desobedecido a Deus, você estava morto espiritualmente. A pessoa que está morta espiritualmente, a morte espiritualmente está desligada de Deus. E a pessoa, quando está desligada de Deus, ela vai para o céu, não. Para onde ela vai? Quem for para o céu vai para onde? Inferno? Inferno, irmão. Inferno, Jesus diz que é onde o verme não morre e o fogo não apaga. Lá vai ter canto e ranger de dente, sem cessar, sem parar. É dia e noite, sem cessar. Então, você viu o vídeo que eu mandei? Você? É, ontem. Não sei qual era o vídeo do arrebatamento da menina. Você viu? Não? Você vê lá. Então, irmãos, então a nossa vida, nós temos que levar a nossa vida consciente e alinhado com a palavra de Deus. Porque Deus está nos dando tempo para nós nos consertar com Ele, para nós colocar a nossa vida em ordem. João Batista começou pegando arrependimento no deserto. Ele falou, arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus veio pegando a palavra, arrepender dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Aí vem Pedro pegando, arrepender dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. E João Batista falou mais. João Batista falou que o machado já está ao pé da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo e nunca se acaba. Que fogo é esse? Se nós morrer agora, para onde vai a nossa alma? Se nós morrer aqui agora, para onde vai a nossa alma? Cada um faz um autoexame da sua vida. Se nós cair tudo duro aqui de uma vez, para onde vai a nossa alma? Nós estamos preparados para ir para um lugar santo, separado? Nós temos alinhado a nossa vida com a palavra de Deus? Porque para morrer basta estar vivo. Para morrer basta estar vivo. E nós vamos levando a vida com
nós vamos viver eternamente. Tem pessoas que vivem 100 anos aqui nessa terra e não se preparam para morar na glória. Aí morreu, a família começa, foi cuidar lá no céu, mas não escolhi para cuidar. Foi descansar com Deus. Todo mundo que morre foi descansar com Deus. Por que Jesus falou que é para nós vigiar e orar? Então, não precisa. Se todo mundo vai descansar com Deus, isso é engano, isso é uma doutrina de Satanás, que quer deixar nós despercebidos das coisas, que quer falar que nós podemos viver de qualquer maneira, que Deus nos aceita, que Deus é amor. Deus nos chama com uma novidade de vida. Deus nos chama com uma novidade de vida através do Evangelho. Ele nos chama com uma transformação de mente, com uma renovação de mente, para que nós podemos ser renovados através do Evangelho de Jesus. Por que aqueles homens morreram na cruz? Por que Pedro morreu na cruz? Por que Jesus foi na cruz? Morreu na cruz se Deus nos aceitasse do jeito que nós estávamos. Será que Deus ia fazer uma coisa tão má assim, sem propósito? Sem objetivo? Mandar o filho dele para a cruz? Só para ver ele sofrer lá? Não, para resgatar nós. Primeiro Jesus nasceu, irmãos, cresceu, com 30 anos ele começou o ministério dele, pregando o arrependimento, o conselho, ensinando sobre a necessidade do homem ter uma novidade de vida para ir morar no céu. E depois ele foi para a cruz para pagar o resgate que precisava ser pago. Para pagar o resgate que precisava. Porque Satanás não queria soltar na lei, falou que precisa pagar o preço. Porque quando um homem pecava, na lei de Moisés, uma pessoa pecava, tinha que matar um cordeiro, derramar o sangue no cordeiro, o sacerdote fazer a oração, para que o pecado daquele homem fosse perdoado. Era assim, ano após ano, todo ano tinha que ir lá, levar uma rolinha, quem não tinha que ir, levar uma pombinha, uma rolinha para ser o sacrifício lá, para pagar os nossos pecados. Mas agora com a chegada de Jesus, Deus quis acabar com esse negócio de sacrifício, de sacrificar animal. Ele sacrificou o filho dele uma vez por toda. Agora se você pecar, se eu pecar, eu arrepender, pedir perdão a Deus, consertar com meu irmão, eu estou perdoado. Agora não tem mais esse negócio de confessar pecado no padre, no sacerdote, não. O nosso sacerdote é Cristo Jesus. Confessou em nome de Jesus. E Jesus vai examinar o nosso coração, porque Jesus ele tem um olho que chama de fogo, irmão. Ele vê nós por dentro. Ele não vê nós da nossa palavra que sai assim, não. Ele vê por dentro. Se houver o arrependimento mesmo, se tem um conserto mesmo, e aí se ele vê que tem conserto, ele fala para ela, pediu, confessou, arrependeu, perdoe ele. Eu já paguei pelo preço de Anaí. Por isso que Jesus falou, está feito, está consumado. Está feito. Eu cumpri o meu propósito de salvar a humanidade. Agora todo aquele que crê em mim e obedecer os meus mandamentos será salvo, será perdoado de todos os pecados. Não importa o pecado que nós cometemos. Se nós confessamos e abandonamos a prática, nós seremos perdoados. Então nós não podemos perder uma oportunidade tão grande como essa. E Satanás quer falar com nós, você é pecador, você é ruim, você não tem chance. O único ser que não tem chance de perdão aqui é Satanás. Ele já está condenado. O homem tem. Nós temos, louvado seja o nome do Senhor, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Nós fomos orando na casa há pouco tempo, o Satanás falou comigo, vocês também não deveriam ter perdão de pecado, não? Falei, não deveria, mas nós temos. E foi Deus que escolheu. O único que está condenado aqui é você. O único que não tem chance é você. Você já está condenado, você não tem chance. E você não tem arrependimento, não tem nada. Não tem nada de bom, Satanás. Agora o homem, nós podemos pecar. Nós não devemos. Mas nós pecamos e se nós confessar e abandonar e Deus dê sinceridade no nosso coração, nós estamos perdoados, estamos preparados para ir para agora, se nós não dar a segunda palavra dele. Então, irmãos, nós todo homem estava morto, separado de Deus. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus é uma coisa tão maravilhosa, irmão, que eu não merecia estar aqui falando de Jesus. Nenhum de nós merecia estar falar de Jesus numa palavra santa, numa palavra que é separada do pecado. Nós não merecíamos nem abrir a boca, nem dar um glória a Deus, nem de falar o nome de Deus.
Porque o homem ficou separado de Deus, que Deus não estava ouvindo a oração do povo. Num tempo. Porque o pecado estava tão lascado na terra que Deus não estava ouvindo a oração do povo. Aí que a Igreja Católica escreveu 7 livros. Que Deus não estava falando com o homem. Deus não estava tendo comunhão com o homem. Ele escreveu mais 7 livros. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Pode ver lá. Tem o livro de Judite, tem 7 livros que tem a mais lá. Porque o tempo que Deus falou de falar com o homem. O homem perde a comunhão com Deus é quando ele peca e não confessa o pecado. E não abandona o pecado, ele está separado de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado não confessado e não abandonado. Isso leva para o inferno. Mas se nós confessamos e abandonamos, nós estamos perdoados em nome de Deus. Amém? Então, irmãos, essa palavra, né? Nós não devemos perder uma oportunidade tão grande como essa de passar da morte para a vida por meio de Cristo Jesus, por meio do amor de Deus, por meio da bondade de Deus. E a luta nossa é grande, porque nós lutamos com um adversário que quer nos conduzir para a casa dele. O inferno não foi feito por homem, o inferno não foi criado por homem. O inferno é uma prisão espiritual, uma cadeia espiritual que é por ser os anjos que desobedeceu a Deus lá em cima, é que vai para ela. Mas se nós acompanharmos Satanás, se nós seguirmos os caminhos dele, e muitas pessoas estão andando a passo largo até com Satanás, está acompanhando o exemplo dele, está andando a passo largo, está correndo no caminho largo, e esse caminho vai levar as pessoas para o inferno. E há muitas pessoas no inferno lá, enquanto nós estamos aqui. Eu sei que as pessoas que estão lá agora queriam ter a oportunidade que nós temos aqui. Eu tenho certeza que se eles tivessem outra oportunidade, eles faziam tudo direito, faziam tudo ao contrário, ia se converter à palavra. Muitas pessoas que blasfemam contra a palavra, que falam que Jesus é rei, que falam que Deus não existe. Quando cair lá no inferno, vai ver comer a cachapa quente. O inferno é lugar que, como diz aqui, é lugar que o filho chora e a mãe morre. É um lugar que o homem vai chorar, vai clamar a Deus, mas já está separado de Deus. Já está separado, não adianta gritar mais, não é chorar. A hora de nós gritar é agora. Vamos chorar agora no pé de Deus, vamos consertar a nossa vida, vamos orar agora, vamos buscar comunhão com Deus agora, porque depois que morrer, acabou, irmão. Depois que morrer, o bichão vem buscar. É dois seres que podem buscar o homem, ou o anjo, ou o Satanás. E aí? Quem vai te buscar? Quem vai te buscar? Quem vai me buscar? E não é só falar, não, o anjo vai me buscar, não. Para o anjo buscar, tem que estar obedecendo a Deus. Que os anjos de Deus, eles trabalham a favor daqueles que obedecem a Deus. Aqui fala, antigamente, por ter desobedecido a Deus, estava morto espiritualmente. A desobediência a Deus morre. Mata. Caim desobedeceu a Deus, ficou separado de Deus. Saúl desobedeceu a Deus, ficou separado de Deus. Então nós precisamos, irmão, de levar as coisas mais sérias. Isso é muito sério. A coisa mais séria que tem aqui é a nossa alma. A decisão da nossa alma. Para onde vai a sua alma? Você pensa nisso? Você pensa nisso, como você deita, para onde vai minha alma? Que dia que eu vou morrer? E quando eu morrer, o que vai acontecer? Para onde vai minha alma? Quem vai buscar minha alma? A minha alma vai para o céu ou minha alma vai para o inferno? Você vê o que eu estou fazendo de acordo com a minha alma, encontrar um lugar de descanso? Eu vou contar uma história aqui, que foi contada, mas dá uma base muito boa. Havia um reinado, que tinha um rei lá, um reinado muito grande. Muitas pessoas ali, tinha pessoas importantes, tinha pessoas humildes, tinha pessoas de todo nível lá. Tinha pessoas de alta sociedade, tinha pessoas simples. E esse rei, ele tinha um copeiro que servia ele, que servia o vinho para ele, que servia a comida. Vocês sabem que na época de reis, o copeiro ele sempre experimentava o vinho, experimentava a comida, porque se tivesse envenenada, o cara morria primeiro, o rei ficava vivo, né? Era assim. E aí esse copeiro era muito alegre, muito humilde, muito simples, mas muito alegre, de bem para vida. E o
o rei deu um banquete, falou, vamos dar um banquete aqui, todos estão convidados, todos os reinados, todas as pessoas humildes, como as grandes, como a de alta sociedade, está tudo convidado para o banquete. Chegou lá aquela festança, aquela comelança, tudo, e todo mundo alegre, e o copeiro do lado do rei, porque tinha que ficar do lado do rei, para experimentar o vinho, se o vinho tivesse envenenado, ele ó, batia as botas, o rei não ia beber. Aí, e o rei pediu 1 minuto de silêncio, falou, faz um silêncio aí. Eu quero dar uma palavra. E nessa palavra, ele falou, esse homem que está do meu lado aqui, é o homem mais tolo, mais bobo desse reinado. Mais tolo, mais bobo desse reinado. E tirou o sininho do bolso e falou, o dia que você encontrar um mais tolo, mais bobo que é você passa esse sininho para ele. Porque até hoje você é o mais tolo, mais bobo desse reinado. Mais idiota. E deu ele o sininho, o rei deu, ele teve que parar o sininho de cintura e ficar com o sininho, virou chacota, virou humilhação, virou motivo de humilhação naquele reinado. Todo mundo passou a perder e falar o bobo lá, o bobo da corte. Onde o outro lá, o homem mais bobo do reinado. E foi passando os anos, foi passando e o homem estava com aquele sininho, andando para lá para cá, porque se ele desobedecesse, a palavra de rei tem que ser cumprida. Por isso que a gente tem que levar Jesus na série mesmo. Você é rei dos reis, Senhor do Senhor. E ele dá ordem. Ele deu uma ordem para nós que aceitamos ele como Senhor. E isso para todo mundo, pegou o evangelho, toda criatura. Está perdendo? Já levantou a mão para cima, está cumprindo? Está cumprindo a ordenança dele? É assim. Se levantou a mão por cima, ele dá toda a condição para nós. Então, o copeiro ele foi tocando a vida dele, passou alguns anos. E o rei ficou doente. O rei ficou doente e ficou de cama. Um dia, o copeiro foi levar comida para o rei lá. E ele falou, meu servo. Falou para o copeiro, meu servo. Eu sinto que eu vou fazer uma longa viagem. E para onde eu vou, ninguém volta. Para onde eu vou, ninguém volta. E o copeiro perguntou ele assim, posso falar assim? Posso falar? Pode falar assim, meu servo. E o senhor tem se preparado para fazer essa viagem sem volta? O senhor tem se preparado para ser bem recebido aonde o senhor vai? E o rei fez uma alta reflexão da vida dele para trás. E falou, pior que não. Pior que eu não quis. Pior que eu fiz tudo errado. Pior que eu não obedeci a palavra de Deus. Ele percebeu que ele não tinha obedecido. E o copeiro arrancou o sininho do bolso e falou aqui, o senhor é mais tolo que ele. Porque o senhor sabe que todos nós vamos fazer uma viagem. E para onde nós vamos, não tem volta. E o senhor não se preparou, não, para ser bem recebido num lugar de paz, num lugar que não vai ter morte, num lugar que não vai ter choro, num lugar que não vai ter dor. O senhor não se preparou, não. O senhor é mais tolo do que ele. Então, você está se preparando para ser bem recebido? Num lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter choro, onde não vai ter tristeza? Ou você não tem preocupado com isso? Ou você está achando que todo mundo vai para um lugar de descanso de qualquer maneira que viver? Irmãos, nós não podemos ser tão tolos assim, não. Nós não podemos levar uma vida, uma coisa tão séria, com tanta irresponsabilidade assim, não. Porque depois já é. Depois da morte, acabou. Então fica aí para nós essa alerta. Vamos levar a vida, vamos levar as coisas de Deus com mais responsabilidade, a nossa alma com mais responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, agora nós vamos ministrar a ceia aqui. Hoje é a produção da ceia, em nome de Jesus, né? A ceia geralmente é para pessoas que querem batizar. Você quer batizar, Dani? Você vai querer batizar um dia? Batizar nas águas, né? Batizar nas águas. O batismo nas águas, irmãos, o batismo nas águas é uma promessa de Deus, é uma instituição de Deus para a nossa vida. Faz parte da caminhada do Evangelho. A segunda aliança que a gente faz. A segunda aliança que a gente faz com Jesus. Porque a primeira aliança é você confessar Jesus como seu Senhor. E depois você começa a fazer as alianças. Primeira aliança é de boca. Você vai confessar de boca e de coração. Você vai confessar ele publicamente.
que você aceita Ele como seu Senhor, né? E depois você vai confessar publicamente diante das pessoas, diante de Deus, diante dos anjos, que você está aceitando Jesus como seu Senhor. E ali, quando imerge a pessoa na água, a pessoa está morrendo com o mundo e está nascendo uma nova criatura para Deus. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra. Eu sei que nós estamos cansados, mas glória a Deus. Então vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Porque recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que entrego em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem esse cálice, faça isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comer deste pão ou beber desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E por isso, aquele que come do pão do Senhor ou bebe do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come do pão ou bebe do cálice, sem reconhecer que se trata de um alimento espiritual, está sendo julgado pelo Senhor ao comer e ao beber, para o seu próprio castigo. E por isso muitos de vocês estão doentes, fracos, e alguns já morreram. Se examinasse primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, espere um pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessa reunião. Os outros assuntos resolverei quando estiver aí com vocês. Amém? Então, irmãos, aqui a ceia do Senhor é um alimento espiritual, né? Aqui cada um deve examinar a nossa consciência, para que nós podemos perceber se nós tomar a participar da ceia ou não, né? A ceia aqui fala que muitos que não reconhecer que se trata de uma coisa séria e de uma coisa espiritual, muitos já estão cá, alguns doentes, alguns cá e alguns já partiram, já morreram, né? Por causa de levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Então cada um examina a nossa consciência e podemos, essa nossa consciência estiver tranquila, né? Se nós estiver tranquilo acerca da palavra de Deus, nós podemos participar do pão e do cálice do Senhor. Amém? Vamos apresentar esse alimento a Deus em nome de Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai Santo, maravilhoso, nós apresentamos o Senhor esse pão e esse suco. E depois dessa oração, será transformado no corpo e no cálice do Senhor. Para renovar as nossas forças espirituais. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de nós poder participar dessa cerimônia que começou há mais de 2025 anos atrás. Por isso nós estamos felizes.
em nome de Jesus. E nós dissemos amém. Amém? Glória a Deus. Podemos repartir a ceia, né? Chegou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem vai participar da ceia, fique bem, né? Em nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso, Deus de poder e glórias. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai santo, maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Assim deu graças a Deus e partiu o pão e disse: esse é meu corpo que entrego em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Glória a Deus. Participamos do pão, do corpo de Cristo, todos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo maravilhoso. Irmão, essa ceia que nós estamos fazendo aqui é só um símbolo da santa ceia que vai ter no céu. Quando nós chegarmos lá no céu, quando Jesus arrebatar a igreja daqui, vai ter uma ceia lá, uma ceia sem escura. E nós vamos sentar, e é o próprio Senhor Jesus é que vai nos servir assim.
por enquanto aqui, os homens e as mulheres que estão a serviço da obra que servem. Quando nós chegar lá, nós vamos sentar na mesa. E o Senhor vai passar perto de cada um, Senhor. Glória a Deus. Seja bendito. Seja bendito, bendito do meu Pai. Você como um servo fiel. Você como um servo dedicado. Então, irmão, vale muito a pena. Nós vamos conhecer Jesus do jeito que Ele é. Jesus não é esse Jesus que eles pintam de quadro aí. Uma hora ele está com o olho azul, uma hora ele está com cabelo preto, cabelo loiro, cabelo comprido, cabelo curto, olho verde. Não. Jesus, ele tem a semelhança dele. A Bíblia diz que Jesus não tinha beleza nem formosura que chamasse a atenção do homem. Ele não é aquele homem com cabelo escovadinho que põe em quadro, não. Isso é tudo engano, isso é tudo idolatria. Jesus é um judeu comum. Portanto, que Jesus não era diferente dos outros discípulos, que para Judas contar quem Jesus era, ele combinou com os fariseus e os saduceus um sinal. Aquele que eu beijar. Aquele que eu beijar, vocês pegam. Se Judas chega e beija Pedro, Pedro caiu na cruz. Mas Judas beijou Jesus, um sinal para mostrar quem Jesus era. Porque Jesus era um homem comum e misturava o medo de Deus. É a mesma coisa você chegar lá na Arquim e procurar um chinês lá, tudo misturado. Então nós temos que aproveitar o nosso privilégio, nós fazer conserto nessa terra para aquele dia que vier o nosso Senhor. Assim, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: esse é o cálice da nova aliança feito por Deus e por seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que você beber desse cálice, faça isso em memória de mim. Participamos do cálice do Senhor todo mundo. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas, Senhor? Ele disse: esse é a nova aliança que é feita pelo meu sangue. A aliança foi feita lá na cruz do Calvário. A aliança da lei caiu por terra. Agora vem a aliança de Cristo por meio do sangue de Cristo. Né? Quando nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós encontramos proteção. Amém? Glória a Deus. Vamos estar de pé para a nossa oração final. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desde já eu agradeço os irmãos que participaram do culto, né? Eu falo para nós aqui que nós devemos participar de culto. A Bíblia diz quão bom é suave que os irmãos vivem em né? Nós precisamos de alimentar a nossa parte espiritual, seja aqui com nós, seja em outro reino, né? Cada um sabe a sua dificuldade, mas nós devemos participar das coisas de Deus, para o crescimento da nossa parte espiritual, né? Nós gostamos que os irmãos venham aqui para adorar, nós precisamos, né, de pessoas para fazer a obra, precisamos de obreiro também, precisamos de formar pessoas para fazer a obra, porque diz Jesus que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, tem muito serviço para fazer. A intenção da nossa igreja aqui é de fazer culto a livre, né? Sair dessa caixa aí, pregando a palavra, mas aí precisa de mais pessoas para alcançar. Eu tenho um sonho também de entrar nos hospitais, orar por as pessoas que estão enfermas, entrar nos presídios também, para fazer um trabalho. Tem almas preciosas para Jesus nos presídios, né? Que estão acorrentadas na garra de Satanás. E a oração tem muito poder, né? A oração no nome de Jesus, ela quebra o jugo, ela joga o inimigo por terra, ela liberta, cura, transforma e dá salvação. Amém. Essa palavra. Então essa palavra precisa ser pregada, mas aí precisa de pessoas. Mas Deus ele vai enviar pessoas e vai preparar tudo, né? Porque o dono da obra é Jesus Cristo. Nós só somos servos, nós só servimos, né? Ele envia pessoas, ele dá ferramentas. Se você tem um desejo de servir a Deus, quem tem um desejo de fazer a obra de Deus? Se você tem, você não precisa ficar pensando, não sei fazer nada. Talvez você, mas eu não. Jesus não esquenta a cabeça, não. Só fala com ele o que você quer. Fala com ele o que você quer. Se dispõe na vontade dele, que ele vai preparar tudo para você. Ele que faz tudo. Ele que nos dá os dons, ele que nos dá as armas. Ele que nos ensina tudo, ele que nos capacita, ele que nos orienta, ele que nos guarda, tudo está com ele, né? Jesus só quer que nós decidimos. Nós só temos que tomar a decisão. Se você tomou a decisão que você quer servir a ele,
E se você vai para a palavra, vai orar, Ele vai preparar tudo para você. Amém? Pai, nós agradecemos o Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Pai, aqui tem pessoas, ó Pai querido, que tem desejo no coração de fazer a Tua obra, mas enquanto dificuldade no mundo espiritual, há barreiras, há cadeias, ó Pai querido, que aprisiona essas pessoas que colocam dificuldade. Mas nós sabemos que o poder está nas Tuas mãos. Começa, Pai querido, quebrar. Começa a quebrar as forças do mundo espiritual, as barreiras, os impedimentos, as palavras contrárias, as dúvidas. Começa a lançar por terra. Começa a falar, Pai querido, conosco, de forma, Pai querido, maravilhosa, de forma poderosa, aquilo que o Senhor tem para nós. Começa a nos revelar através de sonho, através de visão, Pai querido, em nome de Jesus, para a edificação da nossa fé. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, todo impedimento contra as nossas vidas que venha cair por terra, contra os nossos familiares que venha cair por terra. Em nome de Jesus, nós oramos por esse bairro, nós oramos pela essa cidade, nós apresentamos, Senhor, os enfermos dessa cidade, os casados dessa cidade, os noivos, os namorados, ó Pai querido, nós apresentamos o Senhor, para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor coloque desejo no coração de cada pessoa de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós reconhecemos, ó Pai, que tudo está nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Assim o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E nós dizemos amém. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.